Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com a professora Cláudia Marchi, da Universidade Federal Fluminense, e do Grupo de Trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria do Andes, sobre a empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, e as suas implicações dessa ao hospital universitário. Dando sequência ao debate sobre a EBSER, também apresentaremos uma reportagem sobre o seminário realizado pela SEDUFSM, pelo Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFSM, a ASUFSM, e pelo Diretório Central dos Estudantes, o DCE, que teve como tema justamente a EBSER e suas implicações na UFSM, e um perfil com o professor do Departamento de Música da UFSM, Enio Guerra, também maestro da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. E o comentário semanal do professor Humberto Gabi Zanata. A adesão dos hospitais universitários à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, é uma das pautas do movimento docente para o ano de 2013. Baseado nisso, o Andes, juntamente com outras entidades, está realizando um plebiscito nacional que começou no dia 2 de abril e vai até o dia 15 de abril para conferir a opinião da comunidade sobre a empresa. Para falarmos um pouco sobre a EBSER, realizamos uma entrevista através de uma videoconferência com a professora da Universidade Federal Fluminense, a professora Cláudia Marchi. A professora Cláudia Marchi compõe a diretoria da Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense e também o GT de Assuntos de Aposentadoria e de Seguridade Social do Andes. Confira agora a entrevista com a professora Cláudia Marchi. Professora, para começar, uma pergunta bem geral, o Andes Sindicato Nacional, assim como as seções sindicais, eles defendem que sim, a EBSER representa uma perspectiva real de privatização dos hospitais universitários. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho dos fatores que levam o Andes e as seções sindicais a terem essa posição. Então, já desde o período do Fernando Henrique Cardoso, tivemos algumas experiências de processos contra a reforma do Estado que privatizam os serviços públicos, né? A primeira versão foi a versão da privatização clássica, que é a privatização que foi feita sobretudo no setor produtivo, no setor bancário, que era a venda explícita, né? Abertura na bolsa, venda, como foi o caso da Vale, como foi o caso de bancos estatais, né? Na segunda parte desse processo contra a reforma, que Fernando Henrique propôs na época de Graça Pereira, era uma segunda versão de privatização que era para a área social, através das organizações sociais, que era a transferência dos serviços públicos na área social para instituições privadas, organizações sociais. De lá para cá, a partir da resistência dos trabalhadores, conseguimos durante um tempo diminuir a velocidade desse processo de privatização, mas nas universidades vivemos o que a gente chamava de privatização interna via fundações privadas ditas de apoio, né? Em 2007, o governo Lula, então o governo Lula, propôs uma nova figura jurídica institucional que se chamava Fundações Estatais de Direito Privado, através de um projeto de lei que atualmente está parado no Congresso, que era a criação de uma empresa estatal de direito privado. Naquela época fizemos o debate e, conhecendo o projeto, né, conhecendo a forma como se daria a fundação estatal, já fazíamos o debate sobre uma caracterização que a gente chama de privatização não clássica, né? Trata-se de uma privatização que você não vende para o setor privado, né, as empresas estatais, mas você estabelece um modelo jurídico institucional que permite, né,
a transformação em mercadoria, a mercantilização e a financiarização, né, dos serviços públicos de saúde, educação, cultura. O PL da Fundação Estatal de Direito Privado sofreu uma resistência e, por divergências internas do governo, ficou parado desde 2009. No final de 2010, no último dia do governo Lula, ele editou uma medida provisória criando a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é muito próxima da figura da Fundação Estatal de Direito Privado, mas não aprofunda, mas explicita essa característica de privatização não clássica. Na verdade, a empresa é uma empresa estatal de direito privado e que tem, segundo a lei, a possibilidade, né, de obtenção de lucros, né, e também a possibilidade de estabelecimentos subsidiários, né, que muito se debate sobre isso, porque os estabelecimentos subsidiários a nível regional e estadual possibilita que as subsidiárias abram suas ações na Bolsa, ainda que a EBSER nacional seja, segundo a lei, 100% estatal. Né? Então, por que a gente fala que a privatização não clássica, né? Que é a maior dúvida, né, que as pessoas têm? Por exemplo, na lei da EBSER, a única referência a ser 100% estatal é sobre os serviços prestados ao Sistema Único de Saúde. Né? A contratualização entre a EBSER, / Hospital Universitário, e o SUS. De resto, é possível que todas as outras atividades desenvolvidas no HU, então logo ele passa a ser gerenciado pela EBSER, sejam passíveis de venda no mercado. Pesquisas, cursos, consultorias e uma série de práticas que a gente desenvolve no interior da universidade. Na nossa avaliação, é uma legalização do que as fundações privadas ditas depois já fazem legalmente. A minha próxima pergunta vai nesse sentido. Uma das críticas do movimento organizado, uma das principais críticas é com relação à quebra da autonomia das universidades. A senhora acha que em algum momento vai existir, caso a adesão à EBSER ocorra, vai existir um conflito de interesses entre o hospital escola, que é o hospital universitário, e a empresa? O conflito de interesses, na verdade, vai se estabelecer entre a universidade, né, e o hospital universitário, que não será então universitário, porque ele vai ser cedido à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A partir do momento que você assina o contrato, você faz uma cessão no conjunto de tudo que é o hospital universitário. Você cede patrimônio, você cede, ou seja, na forma de bens e direitos, e você cede também os trabalhadores do regime jurídico único. Na nossa avaliação, a primeira questão central, que é o ataque à autonomia universitária, diz respeito à lei não permitir consulta ao Conselho Universitário. Né? Hoje é possível, se um reitor ou se um diretor de hospital, né, assim entender, a gente vai fazer resistência para isso não acontecer, mas é possível a assinatura de contrato sem consultar a comunidade universitária. Feita a assinatura de contrato, os contratos têm sido muito claros. Né? A gestão do hospital universitário, mas não só a gestão, o patrimônio, os trabalhadores, passam a ser, na verdade, geridos por uma outra lógica, que é a lógica da EBSER. Na lógica da EBSER, o segundo ataque muito claro à autonomia universitária é que somente o superintendente tem, né, como um cargo que vai ser escolhido como um acordo entre a EBSER e a universidade. Todos os outros cargos do hospital universitário passarão a ser escolhidos entre os superintendentes da empresa. Inclusive, uma equipe, que eles denominam de equipe de gerente de gestão, e um gerente de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, as práticas que nós desenvolvemos hoje, né, dos departamentos de ensino, dos cursos de graduação, pós-graduação, grupos de pesquisa, que são feitas dentro do hospital universitário, elas têm, na verdade, toda uma discussão no interior da comunidade universitária sobre, né, que projetos são esses, que atividades são essas. A partir da adesão à EBSER, esse gestor, que sequer precisa ser um gestor, um docente ou um trabalhador da universidade, esse gestor com sua pesquisa de extensão vai definir, junto com os demais gestores, demais gerentes, desse é o nome,
né, as atividades, conjunto de atividades do ensino, pesquisa e extensão. Então, nesse sentido, a gente acha que vai haver um confronto direto em determinado momento com o que a empresa está propondo enquanto empresa para aquela instituição, que não mais será da universidade, e o que a universidade discute coletivamente nas suas instâncias sobre ensino, sobre pesquisa. Na nossa avaliação, isso é muito grave, porque isso submete duas lógicas distintas, né? Uma lógica da universidade que vem tentando pautar pelo público, por exemplo, desenvolver pesquisas que interessem ao conjunto da população trabalhadora, né? Na medida que eu passo isso para a EBSER, e a EBSER pode estabelecer convênios, vendas de serviços com o setor produtivo da saúde, que é a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, toda essa área produtiva, cujo objetivo principal é a obtenção de lucro. Então, a partir desse momento, vai haver um conflito de interesses, né, progressivamente. Porque a EBSER vai estar subordinando a sua definição do que se faz no interior do campo universitário, né, a lógicas que são distintas e nem sempre são as lógicas que são compartilhadas pelos projetos, por exemplo, político-pedagógicos dos cursos, né, da universidade. Então, na nossa avaliação, isso é um ataque muito grave, né? E na nossa avaliação, a comunidade universitária, mas também os usuários, tem que se dar conta disso, porque isso vai fazer com que a universidade, que foi um patrimônio, né, desenvolvido, né, pelo conjunto da população que paga os impostos, né, ao longo desses anos, né, investimos em docentes, em pesquisadores, em qualificação de trabalhadores, investimos em estudantes, investimos em todo um conjunto, né, de atividades que fazemos. E agora, a partir da adesão, podemos ter, né, um maior complexo industrial de alta complexidade, que mais faz pesquisa no Brasil, subordinado a uma lógica que tem, segundo a sua lei, uma lógica claramente empresarial, com possibilidade de obtenção do lucro e de serviços. Em Santa Maria, os 3 segmentos da UFSM, através de suas entidades representativas, a SEDUFSM, a SUFSM e o DCE, realizaram na última quarta-feira, dia 10 de abril, um seminário para debater a EBSER e também as suas implicações na adesão dos hospitais universitários, em especial, é claro, o USM. Na ocasião, as entidades também lançaram o plebiscito aqui em Santa Maria. O Hospital Universitário de Santa Maria é um dos hospitais mais importantes da região, atendendo mais de 40 municípios. Esses dados comprovam que o USM não apenas cumpre o papel de hospital-escola, como também ajuda a suprir uma grande carência na saúde pública. Atualmente, a administração do USM está a cargo da reitoria da UFSM, mas a situação está posta em xeque com a possibilidade de adesão do hospital à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. E foi sobre a EBSER que as 3 categorias, docentes, técnico-administrativos em educação e estudantes, se reuniram na quarta-feira para debater e para lançar um plebiscito que irá ouvir pela primeira vez a comunidade acadêmica e os usuários sobre se esses querem ou não aderir à empresa. Durante a atividade, organizada pela SEDUFSM, pelo Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFSM, a SUFSM, e pelo Diretório Central dos Estudantes, o DCE, ficou evidente na fala dos representantes de cada categoria que a empresa representa a privatização do hospital universitário. Também estiveram presentes, compondo a mesa, representantes do Conselho Municipal de Saúde, do setor de enfermagem do USM e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Em primeiro momento, o que a gente está vendo é um ataque à autonomia universitária e há um passo largo para a privatização dos serviços de saúde oferecidos pelo USM. Nós temos hoje uma empresa pública de direito privado que vai se reger pelas leis do mercado, que vai
ficar com todo o patrimônio público do USM e os seus trabalhadores e vai gerir a saúde com metas de mercado, ou seja, nós estamos prestes a ver a mercantilização da saúde, né? Existe a colocação de que vai ser 100% SUS, só que o HCPA, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, quando ele foi criado, e esse é o embrião da IBSER, quando ele foi criado também ele era 100% SUS. Hoje, além dele ser o hospital universitário que mais verba recebe, ele também tem a dupla entrada, né? 1/3 do que entra no Hospital de Clínicas é de convênios privados. Então, é uma vírgula que mude na lei que cria a EBSER pode fazer com que isso venha a acontecer. E nós sabemos o que acontece com a medicina privada. Existe também a colocação de que o ensino, a pesquisa e a extensão vão ser mantidos. Para quem? Qual o interesse dessa pesquisa? Quem vai financiar essa pesquisa? O interesse público será mantido? Então, são perguntas que a gente faz e que nós estamos lançando a partir de hoje, o plebiscito dizendo que a EBSER é privatização da saúde, que a EBSER ela ataca frontalmente a autonomia universitária e que a população e a comunidade universitária vote não à EBSER, vote não à privatização do hospital universitário. O nosso entendimento é que a EBSER é ilegal, inconstitucional, porque o hospital universitário não pode ser entendido como uma atividade econômica, é uma atividade em defesa da vida, é um espaço de ensino, pesquisa e extensão, não é uma mercadoria, portanto não pode ser empresa. Segundo, para implantar a EBSER tem que ser aprovada pelo Conselho Universitário e para isso há um espaço de luta do conjunto da sociedade para evitar esse desastre. Nós somos contra transformar saúde em mercadoria. Por fim, a atividade dessa quarta-feira marcou a abertura oficial da primeira urna, que está aqui no Hospital Universitário de Santa Maria. Além dessa urna, também estarão disponíveis outras urnas, sendo 2 delas nos 2 restaurantes universitários, uma na antiga reitoria e uma na Biblioteca Central. Uma outra urna será itinerante. Lembrando que é permitida a participação no plebiscito sobre a EBSER para toda a comunidade santamariense. Nós estamos considerando que a parte legal da instalação. Nós sabemos que a EBSER já está atuando, ela já foi transformada em um setor do MEC, está tomando decisão, está intermediando relações dentro junto com as universidades, com o MEC, mas nós estamos resistindo a isso. Nós estamos querendo impedir que a EBSER se instale claramente aqui no hospital universitário e suas consequências mais diretas, que é a entrada de planos de saúde, de empresas particulares, da indústria farmacêutica, no dia a dia, no cotidiano da universidade. Esse plebiscito, acho que ele se insere mais num debate de colocar para a opinião pública o que está acontecendo com os hospitais universitários, especificamente o USM, né? A comunidade universitária, acadêmica, a comunidade externa que usa os serviços do USM tem que estar sabendo do que está sendo feito e proposto para o USM, né? Então o plebiscito vem bem nesse sentido de colocar o debate para a população, fazê-la refletir sobre isso e aí expor os argumentos, né? Acho que as entidades sindicais e diversos fóruns estão se colocando já a sua posição com relação à EBSER, e aí está colocada a disputa, né, de qual vai ser o modelo de saúde que a gente quer, um modelo que trata como mercadoria ou um modelo que trata como direito. Ainda na atividade dessa quarta-feira, foi aprovada a criação de um fórum local contra a EBSER, que será organizado pelos 3 segmentos da UFSM. Já sobre o plebiscito, a proposta é de que todos os votos coletados nacionalmente sejam entregues ao Ministério da Educação no próximo dia 24 de abril, durante a Marcha a Brasília. Essa marcha é uma atividade nacional da Jornada de Lutas Unificadas. Dando sequência às atividades do plebiscito,
As 3 entidades estarão no sábado, dia 13, no calçadão Salvador Isaías, centro de Santa Maria, onde realizarão uma panfletagem a respeito da EBSER e do plebiscito. No local, também estará disponível uma urna para aqueles que quiserem depositar a sua opinião a respeito da adesão do USME à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A votação é aberta a toda a comunidade santamariense. Desde o último dia 4, data em que o Hospital Universitário de Santa Maria confirmou o primeiro caso de contágio pela bactéria KPC, também conhecida como superbactéria, algumas medidas de segurança foram tomadas. Contudo, embora o cuidado seja sempre ressaltado aos que frequentam o hospital, o médico infectologista do USME, Alexandre Vargas Schwarzbold, ressalta que a situação está sob controle. A atual situação no hospital universitário com relação à dita superbactéria, né, eu poderia dizer que ela está sob controle, vive uma situação de identificação clara de que pacientes têm potencial de risco de adquirir essa bactéria e obviamente exige a manutenção do rigor das medidas internas do hospital, né? Mas eu acho que o grande recado é que ela está sob controle sem problema algum. E eu acho que dá para tranquilizar a população que isso não tenha relação direta com quem está fora do hospital. E mesmo muitos dos pacientes que estão dentro do hospital estão resguardados do risco de contaminação, digamos assim, pelo menos com as medidas para evitar isso, né? E também lembrar que nenhum dos pacientes que porventura foram a óbito se deveu a essa bactéria. Ou seja, nenhum paciente morreu por conta dessa bactéria. A recomendação para a população é, digamos, um aspecto mais cultural. Cada vez que a gente visitar alguém que porventura familiar, amigo esteja internado, prestar atenção nas atitudes que são orientadas pela equipe assistencial, pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, manter aquele rigor. Quando se entrar num quarto, sempre higienizar as mãos, sempre procurar lavar as mãos antes de entrar no quarto, ainda que não vá tocar em pessoas e pacientes, porque a superfície dos quartos podem se contaminar, de maneira que as pessoas entrando no ambiente hospitalar possam não levar essa bactéria para fora do hospital. Do contrário, para essas pessoas não se alarmarem, porque essa bactéria está muito associada a quem está no ambiente do hospital e pessoas que tenham doenças importantes. Portanto, quem vem sadio para dentro do hospital, a questão é não levar para fora do hospital, porque não vai ter risco de pegá-la se manter o rigor que a equipe de saúde orienta, né? O nosso perfilado de hoje teve o seu primeiro contato com a música por influência de seu pai. Nascido em Silveira Martins, desde muito jovem já participava de bandas de bailes. Dos bailes noturnos, Enio Guerra foi estudar na Universidade Federal de Santa Maria e, após alguns anos, agora é professor do Departamento de Música e também é maestro da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Fique agora com o D-Docente Perfil. Eu me recordo tocar muito essas músicas da Jovem Guarda, né? Tipo, músicas de Roberto Carlos, Silvinha, Amado Batista tocava. É sério! Sim! É isso mesmo! As músicas que eram tocar, música sertaneja daquela época que tinha aquelas duplas paulistas, assim, que tinha sopros, né? Tinha normalmente dois trompetes, aqueles. Não eram tipo valsas, coisas assim, que sertanejos, né? Shots, rancheiras, enfim, marchinhas, né? Então essa foi o meu início musical. Aí o pessoal diz, mas como não? Eu não tenho aversão a nenhum estilo de música. Sendo uma música que tem fundamento, que traga uma mensagem boa, não importa se é sertanejo, se é popular, se é folclórica, não importa isso. Importa que ela te dê uma mensagem, te passe uma mensagem. Infelizmente, diferente do que está hoje. Hoje não dá para ligar o rádio. Eu só fico pé da vida, vou dizer assim, fico e triste, quando as pessoas dizem, o que tu faz? Eu toco. Mas o que tu faz? Sou músico.
quer dizer, assim, que é um passatempo, não é. E por isso que muitas vezes as profissões não são valorizadas. Aí tem colegas assim que a gente conhece e percebe, vão tocar à noite aí num bar, numa coisa, vão tocar em troca de um lanche aí, mas o que é isso? Ele não tem necessidade então para sobreviver, ele tem os pais que mantêm ele. E isso acaba o quê? Acaba desvalorizando a profissão. Aqui a luta minha perante a orquestra, e que a SEDUFSM apoia também, nós temos eles uns 10, 15 anos atrás já começaram a apoiar, de uma maneira singela, mas estão apoiando. Se todas as entidades apoiassem assim, com um pouquinho, a gente teria uma orquestra muito melhor, com os músicos sendo melhor recompensados pelo trabalho que faz. Podia-se fazer N concertos gratuitos, espalhados nos bairros, nas vilas, isso que as pessoas... mas por que você não toca lá? Sim, e que condições eu tenho? Pessoas que passaram, que estão... você convive toda semana, 2, 3 vezes por semana, quando tem viagem de 4, 5 horas às vezes, né? Então é um convívio muito salutar. E se torna uma família, é como se fosse uma família, você tem que cuidar de todos, né? E todos se ajudam, né? Todos se ajudam. Isso é muito importante. Vamos agora para o comentário semanal do professor Humberto Gabi Zanata. Esta semana é uma semana em que a comunidade universitária está discutindo a realidade da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. E também está transcorrendo durante esta semana na Universidade Federal de Santa Maria, coordenado por setores da universidade, especialmente pela Associação dos Servidores, pelo SEDUFSM, pelo DCE, um plebiscito para que a população possa definir se é a favor ou é contrária à empresa brasileira de serviços hospitalares. Todos nós sabemos, e seria chover no molhado, falar-se sobre a precariedade da saúde no Brasil. Não diria nem a saúde pública, mas a saúde de um modo geral. E isto com todo o esforço que os hospitais, os médicos, as entidades, o governo fazem para que esta realidade saia do vermelho, ou para que a saúde, como já se ouviu dizer, saia da UTI. Então esta possibilidade de que a população se informe mais e melhor sobre a realidade da empresa brasileira de serviços hospitalares, que seria a empresa que tomaria conta, por assim dizer, do nosso hospital universitário, a população tem a oportunidade de se informar mais e melhor e também fazer a sua opção, se é contra ou a favor, através do voto no plebiscito que está ocorrendo. E gostaria também de registrar neste certame, neste evento, neste programa que está ocorrendo, a presença no perfil docente de um dos nomes que ajudam a cultuar a música erudita, a música clássica, a música de orquestras sinfônicas em Santa Maria, que é o maestro Enio Guerra. Todos nós conhecemos e sabemos do esforço que ele faz e que a Universidade Federal de Santa Maria faz, junto com um grupo muito consistente, muito consciente
de apoiadores e de sócios da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Santa Maria, para que Santa Maria continue tendo uma orquestra sinfônica. Como dizia o Érico Veríssimo, posso orgulhar-me, quando viajo pelo mundo, em dizer que sou de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica. Nós, santamarienses, também podemos nos orgulhar e dizermos que somos de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica, que é a Orquestra da Universidade Federal de Santa Maria. De Docente, até a próxima e decente. O De Docente de hoje termina aqui, mas ele seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.